Podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Clínica. Meu nome é Dani Chaglione, sou médico intensivista, sou um dos cofundadores da página do Instagram Papo de Clínica. E hoje estamos aqui para o nosso episódio número 8, episódio Vida Intensiva, com a presença da convidada Lívia Mel. Antes de apresentá-la para vocês, pessoal, eu queria mais uma vez fazer o convite e lembrar que esse podcast é uma parceria com a Medway. A Medway ela é o curso preparatório para quem quer passar em São Paulo na residência. E também não deixem de seguir nossas redes sociais, aí, o @Papo de Clínica no Instagram e o nosso grupo de Telegram. Então, Lívia, seja bem-vinda. Obrigada. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, contasse um pouquinho de você, e aí, a partir daí, a gente começa a conversar. Tá bom. Bom, eu sou Lívia Mel, eu sou médica intensivista, sou aqui de São Paulo, fiz faculdade e residência no Hospital das Clínicas, tanto de clínica, depois fiz terapia intensiva, e tive uma carreira um pouco diferente aí na maior parte dos médicos, porque eu fiz uma escolha de ter filhos durante... Um primeiro foi, na verdade, durante a faculdade, e o outro foi no finalzinho da residência. Então, passei aí por altos e baixos e fui construindo aí a carreira com todas as dificuldades, numa especialidade muito nova, né? E que a gente vê ainda muitos desafios e ainda com outros desafios da vida pessoal junto. Legal. E aí você fez faculdade na Universidade de São Paulo, né? Depois fez residência de clínica médica e depois de UTI, quando ainda a residência de UTI não era de acesso direto, né? Que nos últimos anos isso mudou. Conta pra gente como foi um pouquinho essa sua escolha pela sua carreira, e você também se subespecializou na parte de hemodinâmica, né? Dentro da UTI. Você quer contar pra gente como é que foi essa escolha, como é que foi essa sua trajetória? Não, realmente assim... Eu enxergo que muito na nossa vida a gente tenta planejar e nem sempre sai tudo como planejado, né? E a vida vai te levando por alguns caminhos que nem sempre são os caminhos que você escolheu, mas que no final dá certo, né? Durante a faculdade, eu gostava muito de exame de imagem. Eu achava aquilo muito sensacional. Eu cheguei a ser até representante discente do departamento de radiologia, porque eu achava que aquela coisa do ninguém sabe o que o paciente tem, aí você fala, é isso aqui, ó. Tem um nódulo tal lugar. Eu achava essa coisa do diagnóstico e da parte de imagem muito legal. Só que quando eu cheguei no final da residência, no final do internato, eu percebi que se eu escolhesse fazer radiologia, ia ser uma coisa que eu estaria um pouco abrindo mão de cuidar de pacientes, né? De estar no contato direto com o paciente. E era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu resolvi fazer clínica médica. Eu falei, bom, eu não tenho nenhum jeito para cirurgia, apesar de que, assim, eu gosto muito de procedimento, eu gosto dessa vida mais dinâmica, mas eu queria muito desse contato com o paciente, dessa parte clínica do raciocínio, e eu acabei indo para a clínica médica ainda sem ter muita certeza do que eu queria de subespecialidade. E gostava muito de paciente grave, né? E aí, eu tinha estágio ainda no internato de UTI, então eu tive pouquíssimo contato, mas eu tive um contato com terapia intensiva e eu achava já um negócio bastante bem legal, assim. Mas a gente vai criando, assim, realmente, a escolha da residência de terapia intensiva é algo muito complexo, né? E eu até vejo essa coisa do acesso direto como algo meio... Eu via como algo meio impeditivo, como algo que talvez dificultasse as pessoas de fazerem essa escolha, mas na prática eu acho que não tem visto isso. É porque você não tem muito contato com o que é a vida de intensivista. E a gente tem um estigma em cima do intensivista, que é assim, é muito difícil, é muito cansativo, você vai dar plantão pro resto da sua vida. Então, por causa desse estigma, a minha primeira opção era fazer cardiologia. Uhum. Então, eu fiquei muito na minha cabeça no começo da residência de que o que eu ia escolher fazer era cardiologia. E talvez ainda já pensava numa subespecialização em ecocardiografia, porque tinha a ver com aquela coisa da imagem, né? E eu fui fazendo o R1 com essa cabeça, o R2 ainda já tive algum contato com UTI, tinha os estágios de UTI, e aí eu fui me apaixonando pelo paciente crítico. E aí, acabei escolhendo fazer terapia intensiva. Sabendo que eu podia também desenvolver um pouco dessa coisa da ecocardiografia, que era uma coisa muito nova. Então, eu fiz residência de UTI há 8 anos, não faz tanto tempo assim, mas há 8 anos atrás,
não era o que é hoje essa coisa do ultrassom point of care, do eco point of care. Então, quando eu fiz residência de UTI, não tinha nem aparelho de ultrassom direito lá. Então, a gente não tinha aulas formais, inicialmente, né? Tanto que as gerações antes das minhas são de formação de pessoas que talvez saibam pegar um acesso guiado por ultrassom, mas não sabem muito sobre a cardiografia e tal. Então, eu peguei bem essa onda, sabe? Então, foi muito legal. E aí, eu achei que nesse ponto eu consegui juntar todas as coisas que eu gostava. Que era olhar para o paciente crítico, para aquele paciente que precisa de mais atenção, de mais cuidado. Eu sempre tive um conflito aí com o ambulatório, era uma coisa que eu não gostava muito, então a terapia intensiva ajudava um pouco nisso. E sabendo que talvez a carreira de intensivista não fosse exatamente aquilo que eu achava que era, que é só plantão, que você vai estar com 50, 60, 70 anos de idade trabalhando no plantão noturno. Então, foi um pouco isso. E aí, eu acho que o mundo foi me levando para essa coisa realmente do eco e tal. E quando eu terminei a residência de UTI, eu fui procurar saber um pouco mais, aprender um pouco mais sobre ultrassom e cardiografia, fiz um curso fora, tal, voltei com uma cabeça um pouco diferente e querendo ensinar isso. Participei um pouco da residência de UTI mesmo, fazendo essa parte de ultrassom em especial e de ecocardiografia. E, por sorte, né, como as coisas elas acabam acontecendo mesmo, eu acabei sendo contratada no hospital cardiológico que não era exatamente... Eu não tinha procurado aquilo me procurou. Alguém veio atrás de mim falando assim, a gente tá precisando de um intensivista num hospital cardiológico aqui e você topa? Eu falei, não, tudo bem. Mas eu me enfiei num lugar onde eu não sabia onde eu tava me enfiando. Essa que é a grande verdade, porque UTIs cardiológicas no Brasil ainda, elas são espaços muito dominados por cardiologistas exclusivamente, né? Então, eu sofri muito. Essa integração entre uma visão um pouco mais integrada do paciente, das outras coisas que não só a parte hemodinâmica. Aprendi muito, porque eu não sabia quase nada de cardiologia específica, né? Não hemodinâmica, mas, assim, cardiologia mesmo. Olhar CAT, avaliar eco, coisas desse gênero. E eu acho que foi legal porque isso me engrandeceu muito, porque aí eu trouxe essa coisa da cardiografia junto comigo. E aí foi aí que eu vim parar aí no cardiointensivismo. Legal. Muito interessante sua história. Eu tenho duas perguntas para você. Primeira, com esse seu desenvolvimento da parte hemodinâmica e de cardiologia na UTI, atualmente você é uma das maiores referências do Brasil em ECMO e em monitorização invasiva de pacientes críticos cardiológicos, né? E aí eu queria perguntar para você, e eu vou emendar com a segunda pergunta, como que você lida com isso no dia a dia? Porque, querendo ou não, você tem que estar à disposição aí 24/7, porque se um paciente está entrando na UTI entre um baixo débito refratário, enfim, tem uma SARA grave, ele precisa ser canulado em ECMO, né? E o segundo ponto, que é justamente as perguntas que eu ia fazer, é como você lida com isso, tendo agora 2 filhos, e como você lidou com o fato de ter tido filhos durante a faculdade e durante a residência. Como é que foi isso para você? É um enorme aprendizado mesmo, né? Eu gostava muito dessa coisa do doente muito grave, e a ECMO, ela tem um negócio que eu acho que talvez seja a terapia mais agressiva dentro da UTI, dos pacientes mais graves, inclusive em parada cardiorrespiratória. Então, ela tinha tudo a ver com aquilo que eu gostava de tratar, né? Então, eu fui entrando nesse mundo da ECMO, fiz o primeiro, segundo, terceiro curso, quarto curso, comecei a ajudar num curso, e hoje uma das coisas, umas atividades paralelas que mais me tomam tempo é a parte de ensino mesmo, de cursos da ELSO, né? E aí, assim, no começo, eu fazia tudo muito sozinha, porque eu tava num hospital cardiológico, eu tinha uma ou outra pessoa ali no meio que queria ajudar e queria aprender também, queria desenvolver isso, mas eu levava tudo muito nas costas. Então, as primeiras ECMOs que eu fiz, durante a residência, a gente tinha algum contato com ECMO, mas era um ECMO, basicamente ECMO veno-venosa, né, que é para insuficiência respiratória. E eu, de repente, eu tava numa situação em que eu tinha que colocar os doentes em ECMO veno-arterial, que eu não tinha quase nenhuma experiência. Então, foi lá, curso, tentar aprender coisas teóricas, mas na prática as coisas são muito diferentes. Então, bati muito cabeça. E queria levar tudo muito nas costas sozinha, né? E achava que precisava. Então, esse momento
no começo mais da minha carreira, foi muito difícil, porque era isso, eu tinha filha pequena, minha filha, eu tenho um filho de 13 anos, que foi o que eu tive na faculdade, né? E eu tenho uma de 8 anos, fez 8 anos aí mês passado, que eu tive no finalzinho da residência. E nessa época ela tinha, sei lá, 3 anos. E meu marido enlouquecia. Ele olhava pra mim e falava assim, já sei, tem o bate-sinal ali no céu, você precisa ir embora agora, né? E pôr sua capa e tentar salvar uma vida. Então, assim, tinha muito dessa coisa da urgência, de estar disponível 24 horas e tem que sair agora, eu não tenho outra opção. E aí eu aprendi, né, ao longo do tempo, que a gente não faz nada sozinho. E que, principalmente dentro de uma UTI, e em especial quando você está falando sobre ECMO, você precisa de um time. Você precisa de outras pessoas, não dá para as coisas ficarem dependendo só de você. E os resultados, eles melhoram quando você tem todo um grupo engajado, e eu digo mais, assim, um grupo multiprofissional, que envolva perfusionista, enfermeiro, fisioterapeuta e outras especialidades dentro da medicina. O intensivista, o cirurgião, o cardiologista. Então, eu comecei a entender isso e aí a gente foi criando um grupo. Então, começou primeiro entre os médicos intensivistas. Então, as pessoas do próprio, né, do próprio time já da UTI, vou fazer o ECMO especialista também, ou vamos lá fazer o curso, vem você me ajudar na ECMO. No começo ainda dependia muito de mim. Aí a gente foi engajando enfermeiro, aí eu fiz um treinamento todo para enfermagem, que levou, depois fisioterapia junto, aí cirurgiões. E hoje a gente tem um time que, assim, é muito distante dessa realidade do tipo, para tudo que eu preciso estar disponível. Hoje ele anda sozinho, graças a Deus. Então, se a Lívia não tá disponível, tem outras pessoas do meu time que estão disponíveis. Então, você sabe, eu te contei antes de começar a gravação que eu tava de férias. Eu saí do hospital, assim, deu 2 horas, apareceu um paciente para ser canulado, que teve uma parada cardíaca na hemodinâmica, fazendo uma alcoolização septal. Um doente com uma miocardiopatia hipertrófica. E, o time me ligou e falou, Lívia, tem um paciente assim. Eu falei, manda bala. E aí tava lá Vinícius, tava lá Daniel Curitiba, tava lá o pessoal do meu time. Eles canularam o paciente, eles conduziram o paciente durante as minhas férias o tempo todo. Eu olhava de vez em quando a mensagem para dar um palpite, assim, um pitaco à distância, mas assim, não precisa mais de mim, sabe? E eu acho que essa é a parte legal. Isso é muito legal, né? Porque de nada adianta você ter alguém que saiba canular e saiba tudo de ECMO e você não ter uma equipe capacitada para cuidar daquele paciente, né? Exato. Na UTI que você coordena, que eu trabalhei durante 3 anos, eu cuidei de alguns pacientes ECMO, realmente são pacientes muito desafiadores e que não depende só também da equipe médica, depende também de toda a equipe da enfermagem, equipe de físico, toda a equipe multi para que tenha um tratamento realmente abrangente e que esse paciente ele evolua bem, né? Porque ele vai precisar ser cuidado durante vários dias, às vezes semanas em ECMO. E demorou pra eu perceber isso. Eu tava numa vibe de super especializar a equipe médica. E vamos nessa, de repente eu vi, a gente tem você sabe bem, a gente tem uma equipe ali de diaristas que tem 8, 9 pessoas, né? E aí, de repente, eu tava vendo todo mundo tinha ECMO especialista, eu já tinha feito todo mundo fazer o curso da ELS. E todo mundo já super engajado e tal. E aí veio a pandemia. E aí, óbvio, doentes super desafiadores, super graves. E ainda numa situação aí, né, de estresse, estafa de todo mundo, né? Não só da equipe médica, mas enfermagem especial, fisioterapia, todo mundo, né? E aí teve um caso específico, que eu não sei se você vai lembrar, você já estava lá, de um paciente jovem, Covid, que a gente canulou em ECMO, e o paciente estava indo bem, o paciente se recuperando, a gente colocando o paciente em suporte, as coisas andando, caminhando pra frente, e a gente olhou e falou, puta, esse cara vai sair. E, de repente, ele teve uma complicação gravíssima. Ele teve uma decanulação acidental. Isso é uma das piores complicações que podem existir na ECMO, porque na hora que a cânula sai, você não consegue colocar de volta. Em 1 minuto, o paciente perde a volemia toda dele. Exato. E naquele caso, até, tudo bem, clampearam, mas assim, ele não tinha pulmão. Como é que ele ia sobreviver até recanular? Não ia dar. Eu saí correndo, cheguei no hospital, tava todo mundo reanimando, arrumando e tal. E aí eu falei, não, gente, não vai ter jeito, esse paciente morreu. Infelizmente, isso aconteceu. E eu fiquei chocada, num estresse pós-traumático tão grande. Eu chorava
que eu achava que eu nunca mais ia conseguir entrar dentro do quarto de um paciente em ECMO. Eu me senti totalmente incompetente. Eu me senti totalmente impotente. E eu sofri muito. Até eu começar a perceber que, assim, a culpa não é exatamente minha, né? A gente tava numa situação muito difícil, que a gente não tinha enfermeiro qualificado para estar lá dentro, a gente não tinha a estrutura que a gente precisava, porque tava todo mundo cuidando de vários pacientes graves ao mesmo tempo. E aí eu comecei a investigar um pouco mais aquele evento. E eu percebi que, assim, eu achava que meus enfermeiros, por eles lidarem com pacientes em ECMO muitas vezes, frequentemente, eu achava que eles sabiam mais do que eles de fato sabiam. E aí, entrevistando e entendendo um pouco mais o porquê que aquilo tinha acontecido, eu percebi que faltava treinamento. E aí eu falei, cara, não adianta nada, a gente tá aqui discutindo, fração de shunt e não sei o que lá. E o cara que tem que dar um banho no paciente não tomar um cuidado de segurar a cânula na hora de virar ele, que foi exatamente o que aconteceu. E aí eu falei, não, esse é o momento que eu acho que foi o turning point, assim, do nosso time, que foi assim, não, vamos treinar todo mundo. E aí a gente organizou um curso especial para enfermeiro, todo mundo participou, e foi aí que a gente começou a ver realmente os resultados melhorando muito. Porque é na dor, né, e no sofrimento que você começa a perceber o quanto que todo mundo tem que estar no mesmo barco. E foi tão legal, porque com o treinamento as pessoas se sentiram super engajadas. E aí você vê que realmente o resultado vem porque tá todo mundo dando o seu máximo para aquilo dar certo. Então, eu percebi que não dá para fazer sozinho. Tem que ser em muita gente mesmo. E aí não depende mais de mim. Não, e a equipe multi na UTI é sensacional e é totalmente essencial aí para o bom cuidado do paciente, né? Em todos os aspectos. Desde o paciente mais simples até o paciente em ECMO, né? Lívia, aqui no nosso podcast a gente faz discussões como essa que a gente está fazendo, que está sendo muito legal, e a gente vai continuar daqui a pouco. Eu queria interromper um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais. Vou te passar um caso clínico e aí você me falaria como você conduziria, pode ser? Claro. Então vamos lá. Chegou um paciente para você, assim, um paciente hipertenso, diabético, cerca de 45 anos de idade, paciente com infarto com supra de descendente anterior, o paciente foi para hemodinâmica. Tá? Tinha uma oclusão de 99% de DA, foi colocado um stent, o paciente veio depois para UTI. Logo nas primeiras horas da UTI, esse paciente evolui muito mal, ele acaba evoluindo um edema agudo de pulmão, sendo entubado, com sinais de baixo débito, hipotensão iniciada noradrenalina, dobutamina, e evolui aí também com outros sinais de baixo débito. Então, sonolência, mesmo quando desligada a sedação, o paciente não despertava, origúria, piora da função renal. A partir desse ponto, sabendo que o paciente já está com a artéria aberta e já está resolvido, como que você conduz esse paciente nos dias subsequentes da UTI, nesses primeiros dias pós-infarto? Depende muito em que local você tá, né? Eu acho que essa talvez seja a grande questão, porque esse paciente... choque cardiogênico pós-infarto é uma mortalidade de 50%. Nem com novas tecnologias, né, dispositivos de assistência ventricular, formas de monitorização hemodinâmica invasivas novas, nem com tudo isso, eu acho que nos últimos 20 anos o reporte de mortalidade é o mesmo, 50%. E 50% é o paciente, assim, choque leve. Uhum. O choque grave, que é esse cara aí que você tá falando, é mortalidade de 70%, 80%. Né? Então, é um paciente muito crítico e eu acho que depende muito de qual ambiente você tá, porque talvez você precise de novas tecnologias, talvez você precise de coisas mais avançadas para poder tentar oferecer para esse doente uma melhor chance de sobrevida, né? Então, falando num cenário ideal, tá? Em que eu não tivesse nenhuma limitação de nenhum tipo de suporte, ou de tecnologia, ou financeira, enfim. Um doente como esse, ele é um dos estágios mais avançados que a gente tem do choque, né? A gente tem classificação, hoje para infarto agudo, a gente usa a classificação de SCAI, né? Ele é um SCAI D para E, né? Que é aquele cara mais grave, aquele cara que tem choque grave, múltiplos vasopressores, e é o doente que está deteriorando a despeito de tudo isso. Então, a primeira coisa que eu diria é que a monitorização hemodinâmica é essencial para esse tipo de doente. Monitorização hemodinâmica invasiva, em especial para o choque cardiogênico, e ainda mais quando você está falando de doentes elegíveis a dispositivos de assistência ventricular, eu diria que hoje ela é essencial. Então, o que a literatura mostra para a gente
A gente não tem estudo prospectivo sobre esse tema em específico, que é o uso da monitorização invasiva, e aí eu tô dizendo catéter de Swan-Ganz, né, catéter de artéria pulmonar. A gente não tem estudo prospectivo, randomizado, falando em choque cardiogênico especificamente. O que a gente tem são análises retrospectivas que foram publicadas recentemente, aí, 2020, é bem, bem recente, mostrando que ainda hoje, nos principais centros americanos de atendimento de choque cardiogênico, mais de 80% dos pacientes recebem monitorização invasiva. E que os pacientes SCAI-DE, que são esses pacientes mais graves, múltiplos vasopressores, que têm piora hemodinâmica e piora das disfunções orgânicas a despeito do suporte inotrópico. Esses doentes, eles têm menor mortalidade quando eles têm monitorização invasiva, em especial quando eles têm todas as variáveis, né, à disposição, inclusive PVC e pressão capilar pulmonar. Então, Desculpa te interromper, eu quero fazer um comentário em relação a isso, que a gente vem vendo um desuso nos últimos anos dos Swan-Ganz, né? E muita gente critica o uso do catéter de Swan-Ganz, principalmente na situação de sepsis, de SARA, que foi o que os estudos realmente mostraram que tem pior desfecho. Você concorda com isso? Você acha que isso vale também para o paciente de choque cardíaco? Não, claro que não. E eu acho que essa foi uma, assim, tem até a ver com esse negócio do que o mundo vai te levando. Eu também tive essa formação, de que o catéter de Swan-Ganz não serve para muita coisa, né? E aí, quando eu entrei nesse mundo da cardiologia e o mundo da ECMO e outros dispositivos de assistência ventricular, eu vi que, assim, não é o que se faz no resto do mundo, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre índices de desempenho do coração, do ventrículo esquerdo, predomínio de choque, né? E eu vi que, assim, não dá pra fazer sem Swan-Ganz. Então, hoje eu olho, assim, os principais... Isso é o que a literatura mostra, assim, os principais protocolos das grandes instituições lá fora, num doente SCAI-DE, ele tá sendo monitorizado invasivo com Swan-Ganz. Então, eu acho que essa cultura do desuso do Swan-Ganz faz parte da medicina, porque tudo na medicina é um pêndulo. Então, você usa um negócio pra caramba, aí sai uma evidência negativa, aí você não usa pra nada. Aí eu acho que a gente tá num momento de se equilibrar e entender que, assim, tem seu espaço. E o seu espaço, ele é exclusivamente, ou especialmente, eu diria, para monitorização invasiva de pacientes que têm disfunção cardíaca, seja direita ou esquerda, e que estão em choque grave, que estão refratários às medidas iniciais. É nesse tipo de paciente que eu acho que ele é útil, né? E aí, voltando naquele caso, acho que, então, primeira coisa, monitorização invasiva. Eu sou, como eu contei pra você, super defensora do Echo Point of Care, uma das pessoas, assim, que mais precursoras, digamos assim, que começou a divulgar e ensinar, estudar sobre o tema. Eu sou realmente uma pessoa que gosta muito do assunto, mas eu também entendo as limitações da metodologia. Eu acho que o Echo Point of Care é uma excelente ferramenta de monitorização hemodinâmica, em especial para pacientes inicialmente, né? Aí, se o doente está num choque grave e você vê que ele tem uma disfunção cardíaca importante, ele está refratário às medidas iniciais, aí eu acho que, mais do que fluxo, você precisa de medidas de pressão, pressões invasivas. E aí a gente sabe que o eco, ele tem limitações nas medidas de pressão. Ele te dá parâmetros muito semi-quantitativos, assim, tipo, é alto ou é baixo. Você não sabe exatamente quanto é. Então, nesse sentido, eu acho que o Swan-Ganz ia muito bem. E aí a ideia você já tá com um inotrópico. Você já tá com um vasopressor. Não tem muito sentido você achar que você vai aumentar o vasopressor e esse paciente vai se resolver. Até porque, acho que dentro do choque cardiogênico, a gente tem muito essa coisa da cabeça de pressão, da perfusão, mas o que vale mesmo é o fluxo, né? É o quanto de oferta de oxigênio para os tecidos que você tá dando. E a gente sabe que quanto mais vasopressor você dá, mais ocorre o aumento da pós-carga do ventrículo e menos ele ejeta. Portanto, escalonar vasopressor nesse cenário, ele não vai reverter as disfunções orgânicas do doente. E aí, recentemente, eu ouvi uma palestra num congresso, uma palestra em inglês, e eu não consegui achar um termo que traduzisse isso tão bem, então eu vou falar em inglês, mas quando você está num choque cardiogênico, que ele está piorando, e o paciente está lá em baixo fluxo, você deu inotrópico, ele não melhora, esse paciente ele não precisa de mais vasopressor. Ele precisa de um flow pressor. Então, ele precisa pressurizar através de fluxo. E é nisso que entra o suporte mecânico, né?
Então, o suporte mecânico extracorpóreo, ele vem para restaurar o fluxo e pressurizar a aorta, não aumentando a resistência sistêmica, mas dando mais fluxo. E aí, a gente tem muitas opções, mas sem dúvida nenhuma, num caso como esse, que é um caso em que o paciente está piorando a despeito das disfunções orgânicas, não é um caso que eu acho que dá para discutir assistência por toracotomia, tem que ser um suporte percutâneo. E aí, um suporte percutâneo mais difundido, mais utilizado, e principalmente que é mais utilizado nos casos mais graves, como esses choques refratários, SCAI-DE, na minha opinião, o melhor deles é a ECMO veno-arterial. Então, eu acho que não tem muito como você fugir disso, assim. Monitorização hemodinâmica invasiva, suporte mecânico extracorpóreo. E o balão intra-aórtico, qual que é a sua opinião nesse caso específico? Eu também o balão intra-aórtico é a mesma coisa do Swan-Ganz, né? Vamos usar pra todo mundo, aí sai a BP Shock Trial, não vamos usar pra ninguém, agora a gente tá entrando num momento de equilíbrio que talvez a gente consiga achar alguns casos que ele faça sentido. O que hoje os guidelines falam é que ele não deve ser utilizado de rotina no pós-infarto, talvez ele faça sentido nas complicações mecânicas do infarto, em especial insuficiência mitral aguda. Tá? Então, assim, se fosse um caso de insuficiência mitral aguda, pós-infarto, talvez ele fizesse sentido como uma terapia inicial. Isso porque o balão intra-aórtico, por ele ter essa propriedade de reduzir a pós-carga do coração, talvez ele melhore esse doente mais até do que a ECMO, porque a ECMO, ela acaba aumentando a pós-carga do coração e distendendo mais o ventrículo. Mas é claro que nesses casos de choque refratário, choque muito grave, que precisa de muitos vasopressores, provavelmente o balão intra-aórtico não vai ser o suficiente. Porque ele te dá, sei lá, meio litro de débito cardíaco a mais, e você tá num choque profundo. Então, assim, não vai ser o suficiente. Mas, se eu tiver num cenário em que eu não tenho um outro tipo de suporte mecânico, talvez seja isso que eu vou usar, assim, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso. Se eu tô num cenário limitado, não tenho ECMO, não tenho Impella, não tenho outros suportes mecânicos, o balão intra-aórtico seria uma opção. E talvez, acho que a mensagem que fica pro generalista nesse caso se você tá com um paciente desse num local em que você não tem esse recurso, talvez seja mais inteligente transferir esse paciente para um local em que tem esses recursos, tanto de monitorização invasiva, tanto de balão intra-aórtico, tanto de ECMO, antes que o paciente entre numa situação ali de reversibilidade, né, de perpetuação do choque, que acabe vindo a falecer agora mais por vasoplegia, disfunção de múltiplos órgãos, do que mesmo por conta do baixo débito por si só. Sem né? dúvida. Isso tem bastante literatura sobre o tema, sabe? Não é o suporte mecânico em si que vai salvar a vida das pessoas. É um atendimento sistematizado num local especializado. Então, você precisa escalonar a terapia desse paciente, então provavelmente ele tem que ir para o hub especializado. A gente viu isso na ECMO VV já há 20 anos atrás, quando saiu o Caesar Trial, né? O Caesar Trial, que foi o estudo da ECMO veno-venosa, insuficiência respiratória, ele viu que os pacientes morriam menos quando eles eram randomizados para ECMO e não dava para atribuir isso à ECMO, e sim ao cuidado de um hospital especializado que sabe tratar SARA grave, porque muitos deles nem precisaram de ECMO. Então é isso, qualquer tipo de doença muito crítica, eu acho que ela precisa ir para um centro especializado onde ele possa ter disponível vários recursos, que a ECMO ela entra como um deles, mas ela não é tudo, né? Não é por causa da ECMO, e sim do cuidado especializado, sistematizado e multiprofissional. Perfeito. Então, pessoal, fica o recado aí. Pegou um paciente desses, transfere, não fica querendo tocar, viu que está subindo inotrópico, vasopressor, já manda para um local aí de referência para esse paciente ser o mais bem cuidado possível. Especialmente um paciente de 45 anos aí que tinha comorbidades, mas que era totalmente funcional, que tem uma chance de voltar a ter uma vida normal aí depois desse tratamento. Obrigado pela discussão do caso clínico. Vamos dar sequência agora aos outros tópicos, tá? Você contou pra gente que teve algumas experiências no exterior, tanto em curso de eco, né? Hoje você é uma das poucas pessoas que no Brasil, como intensivo, faz eco transesofágico, e também uma experiência na França, num hospital de referência lá. Quer contar um pouquinho pra gente como é que foi a experiência, quais são as diferenças em relação ao Brasil? Claro, não, muito, muito legal esse tópico. Durante a residência de UTI, a gente tinha estágio eletivo que a gente podia sair pra fora, né? E na minha época, diferente da sua época, a gente tinha 2 meses de estágio eletivo. E eu juntei 2 meses de eletivo mais meu mês de férias e resolvi que eu fazia um estágio na França. E por que na França? Porque, óbvio, porque tinha um professor que tinha um contato bom
né, lá numa das UTIs principais lá do maior hospital da Europa. Mas, mais do que isso, era uma UTI muito especializada em ultrassom e eco. Então, eles tinham muitas publicações de ultrassom pulmonar e eles também tinham bastante coisa relacionada à ecocardiografia point of care e eu queria aprender mais. Então, eu fui para lá com a cara e com a coragem para fazer um estágio inicialmente observacional, né? Mas que eu tive a oportunidade de pôr muito a mão na massa. Então, lá eu aprendi coisas muito específicas do ultrassom pulmonar, porque eles usam isso mesmo como ferramenta. Lá no Piché, nessa UTI específica, né? Não sei como são outras, porque é que lá é maior que o HC, então você imagina quantas UTIs tem. Mas nessa UTI que eu fiquei lá, que é do professor Rubi, que hoje é aposentado, mas na época ele não estava ainda, eles são muito precursores do ultrassom pulmonar, né? Eles fizeram, assim, o Daniel Lichtenstein foi quem descreveu o primeiro artefato da cauda de cometa, né? Mas eles trouxeram logo em seguida muitas publicações a respeito do Lung Ultrasound Score, do score ultrassonográfico, né, de ultrassom pulmonar. E eles usam isso como ferramenta. Então, lá, 8, 9 anos atrás, quando eu fui para lá, eles já usavam o ultrassom como a principal ferramenta diagnóstica. E não tinha raio-x. Não tinha raio-x. Não tinha raio-x. Raio-x servia no máximo para ver a altura do tubo. Era isso. Então, eu fazia ultrassom pulmonar em todos os pacientes. E eu anotava no prontuário todos os achados. E tinha lá um esquematizado lá para calcular o Lung Ultrasound Score desse doente. E esse Lung Ultrasound Score, ele era plotado num gráfico junto com outras variáveis, tipo procalcitonina, tipo peso, tipo sódio, para tentar ter uma ideia se a piora da aeração pulmonar daquele paciente era uma pneumonia ou era congestão, entendeu? Poxa, assim, há quase 10 anos atrás eles já faziam isso. Eu não conheço nenhum serviço aqui no Brasil que pense em usar isso como algo rotineiro, no sentido de ter um espaço no prontuário para colocar isso, para plotar um gráfico que vai ver, sabe? Não tem. A gente usa muito no nosso dia a dia, eu já integro isso no nosso cuidado, mas não é algo de rotina, não é algo que vem no prontuário, que tem um campo específico, né? E aí o ultrassom pulmonar, graças a Deus, é uma ferramenta que ela traz muitas informações e ela tem uma curva de aprendizado pequena, porque é fácil de aprender, né? E aí, óbvio, eu tinha 3 meses lá, e os caras assim, não, ó, vamos aprender outra coisa aí? Você quer aprender alguma coisa diferente? Porque ultrassom de pulmão já deu, né? Eu falei, legal, o que tem? Aí ele falou assim, você sabe fazer, sei lá, avaliar pressões de enchimento? Naquela época, putz, eu não conhecia ninguém que sabia fazer isso. Eu falei, cara, não sei do que você tá falando. Eles, não, a gente vai mostrar pra você. Imagina, o ultrassom que a gente tinha aqui, lá na residência, ele não tinha Doppler tecidual. Então, assim, eu nem pensava, nem imaginava fazer estimativa de pressão de enchimento, né? Aí eu comecei a fazer isso e colocar no prontuário junto com o ultrassom pulmonar. Então, assim, trazendo mais informações. Aí eu voltei com uma cabeça um pouco mais aberta do uso do ultrassom e do Eco Point of Care no dia a dia. E foi aí, isso foi bem no final da minha residência, né? Foi por isso que... E aí, assim, eu engravidei no final da residência, eu terminei a residência e logo em seguida eu tive minha filha. Então, eu não engatei um trabalho, né, logo no final da residência, porque eu tava grávida, eu ia ter neném, eu falei, eu vou tirar um tempo pra fazer outras coisas, pra cuidar da minha filha, e enfim, depois eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, depois que eu tive a minha filha, depois que eu tive a Madalena, eu pensei assim, eu quero aprender mais sobre ultrassom, eu quero aprender mais sobre eco, eu sei que isso é uma coisa que vai vir pra ficar, e isso pode, de alguma forma, me diferenciar nesse mercado. E foi aí que eu fui procurar fazer alguns cursos a mais. Então, não tinha muitas opções no mercado naquela época, principalmente aqui no Brasil, não tinha. E aí eu fui fazer um curso que tinha do CHEST, nos Estados Unidos. Era um curso que você tinha que fazer umas aulas online. Aí você tinha que fazer cursos teórico-práticos na sede deles, em Chicago. E você tinha que fazer um logbook de imagens pra juntar, depois de fazer tudo isso, fazer uma prova final pra ele te dar, tipo, uma certificação, uma coisa assim. Porque na época não tinha certificação americana em Eco Point of Care.
E aí aí que nesse ano seguinte eu fui, sei lá, 4 vezes para os Estados Unidos para fazer curso teórico e tudo mais, e comecei nessa coisa de aprender e mandar imagem e tal. E aí fiz também uma parte de avançado lá. E aí eles abriram um curso de ecotransesofágico lá. Pra mim, não era algo útil. Porque assim, por que você vai aprender uma habilidade que você não tem disponibilidade da ferramenta? Então, não faz sentido. E eu acho que ainda é a realidade de todo mundo, né? De quase todo mundo. Então, assim, por que você vai se meter a aprender a fazer ecotransesofágico se você não tem um probe de transesofágico disponível para sua UTI? É isso. Mas aí, enquanto eu tava nesse processo, eu fui contratada para aquele hospital que eu te falei, né? Que era cardiológico e tal. E aí o diretor do hospital virou pra mim e falou assim... legal, você sabe fazer eco? Porque tem uma máquina de eco lá que tá, sei lá, empoeirada, ninguém encosta nela. Eu falei, não, eu sei fazer, eu vou usar muito e tal. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, você sabe fazer transesofágico também? Eu falei, não, transesofágico eu não sei fazer. Ele falou, não, porque tem um probe lá de transesofágico parado que ninguém usa, que compraram pra essa UTI, eu não sei por quê. Eu falei, o quê? Ele falou, Eu falei, bom, eu não sei, mas eu vou saber. E aí foi aí que eu fui fazer curso de transesofágico, tive uma oportunidade de conseguir um contato lá dentro para fazer uma mentoria, mandar imagem, avaliar a imagem. E foi assim que eu desenvolvi essa habilidade que eu acho que é um negócio realmente muito diferencial, porque a maior parte das pessoas que fazem transesofágico dentro de UTI, elas vêm de um cenário, de um background de anestesia, né? Do eco intraoperatório, da anestesia da cirurgia cardíaca. Intensivista de formação, assim, de residente de UTI, eu não conheço outras pessoas que tenham feito uma formação específica, enfim. Muito legal. A gente sempre fala, né, que a experiência no exterior, ela traz várias experiências diferentes, né? Sim. No meu caso, quando eu fui fazer mestrado de eletivo na Nova Zelândia, acho que a principal diferença que eu vi foi em relação à importância do cuidado da equipe multi, né? Ter um enfermeiro por leito e como isso faz diferença no cuidado, né? Eles lá sempre brincam, né? Quando acharam lá uma paciente, uma ISBL, fizeram o maior escarcéu, isolaram a paciente, ninguém entra aqui sem avental, sem nada. E sendo que a SBL, na maioria dos hospitais aqui no Brasil, já virou, enfim, o senso comum, né? Só isola em alguns casos KPC. Então, realmente essas tecnologias e essas visões diferentes fazem todo sentido a gente aprender e trazer para a nossa realidade brasileira, né? Sim. Então, para quem tiver a oportunidade de fazer algum estágio fora, nem que seja observacional, eu acho que faz toda a diferença. Faz. Mas eu acho, assim, que o estágio fora, ele serve para duas coisas, né? Lógico, você vê como que é uma realidade diferente, mas eu acho que ele serve também para você pôr um pouco do pé no chão. Porque a gente tem aquela ideia do que tem lá fora é muito melhor do que tem aqui, né? E aí você chega e você se dá, assim, você começa a ver que realmente tem coisas que são muito melhores. Em especial essa parte multiprofissional, de você ter uma densidade de enfermeira muito melhor, então cuidado não médico, ele costuma ser muito melhor do que o que a gente vive na nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, você põe um pé no chão e fala assim, tá, mas a parte médica não é tão diferente assim. A gente não deixa tanto a desejar. Concordo. Então, isso traz um pouco de alento, vai. Eu vou até dar um exemplo aqui. Nesse hospital que eu fiquei lá fora, era proscritos a Dobuta e usavam dopamina. Então, pois não é mesmo? Aí você fala assim, nossa, eu montei super especializado na Nova Zelândia, mas os caras usam dopa. Quem usa dopa hoje? Pois é. Bom, vamos para o nosso penúltimo assunto, né? Você comentou que teve filho durante faculdade, durante residência. A gente sabe que ainda existe um machismo estrutural muito grande no Brasil, no mundo da medicina. Mesmo sabendo que recentemente o número de médicas em relação ao número de médicos tem aumentado significativamente. Então não é incomum a gente ouvir relatos de pessoas, de mulheres que vão fazer entrevista na residência e o entrevistador pergunta se a pessoa quer ter filho durante a residência, que é um verdadeiro absurdo. Atualmente você é coordenadora de um grande hospital particular de São Paulo, da UTI desse hospital. Conta pra gente como foi essa questão de ser mulher nesse meio e como é hoje em dia. Ainda você sente que existe um machismo estrutural nesse cenário e como que você lida com isso no seu dia a dia? Assim, ser mulher é muito difícil. Essa que é a grande verdade, porque eu costumo dizer que uma vez eu vi na internet uma analogia que talvez você se familiarize muito. Que é, assim, ser mulher é tipo você ser ciclista na estrada. Você tá lá andando e o carro ele acha que você não devia nem estar lá.
Então, ele não vai te respeitar, ele vai passar por cima de você, ele tem muito mais força, ele tem muito mais chances de andar naquela ciclovia do que você, e muitos deles acham que você não devia nem estar lá, entendeu? É isso. Ser mulher é isso ainda, infelizmente. Então, assim, eu sofri diversos assédios nesse sentido na minha carreira o tempo todo. Eu acho que eu nunca participei de uma entrevista de emprego na minha vida que não tenham me perguntado quem cuida dos meus filhos e se eu pretendo ter outros. Isso que você citou é uma absoluta realidade, né? Então, entrevista de residência, entrevista de emprego, sempre me perguntam isso, porque, poxa, ela tem 2 filhos, né? Isso, quem que vai cuidar dos filhos dela se estiver doente? E todo mundo tem essa preocupação. Como se, assim, não fosse responsabilidade do pai também cuidar, né? Então, assim, é um pouco isso. E realmente, eu vou dizer que talvez por algumas escolhas que eu fiz, eu tive algumas vantagens em relação às minhas colegas de crescimento profissional. Acho que o primeiro deles é que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha meus filhos. Eu já tinha minha prole constituída, eu não queria ter outros filhos. E isso me colocava mais à frente, porque eu era uma pessoa que eu estava no começo da carreira pegando tudo e sabendo que eu não ia, em algum momento, parar para ter filhos. Sabendo que não deveria ser assim, mas é difícil, porque essa coisa da maternidade, do começo, é muito complicado, é muito difícil. Então, essas coisas que foram acontecendo, essas escolhas que eu tive, elas me impulsionaram pra frente. Infelizmente, é a verdade. Não deveria ser assim, mas foi o que aconteceu. E tem um apoio, uma rede, né, muito, muito forte. Então, família, né, tias, avós, e ajuda mesmo paga que eu tive que montar para poder fazer tudo que eu fazia. E aí, assim, teve uma outra coisa também que, por ser a medicina intensiva uma especialidade muito nova, e ainda mais quando você fala sobre a área da cardiologia, que é uma especialidade ainda que tem pouco intensivista no mercado, especializado nisso, intensivista eu digo inclusive de formação de terapia intensiva, né, com residência em UTI, eu acabei me destacando rápido, né, então essa questão de ser coordenadora de UTI me aconteceu na minha vida profissional muito cedo. Então, hoje, eu coordeno a UTI lá do Hospital Samaritano Paulista, acho que, sei lá, 6 anos, eu sou formada há 8. Então, assim, no meu segundo ano de pós-residência, eu já estava como coordenadora de uma UTI privada. Então, claro que isso foi muito difícil para mim, porque eu era mulher e eu era nova. Ainda sou, mas naquela época era um pouco pior. E eu tava num mundo extremamente machista, que é o mundo da cirurgia cardíaca, que é os velhos cardiologistas, né, os cirurgiões de cabelo branco, que até hoje, até 2 meses atrás, eu ainda ouço isso de cara olhar pra mim e falar assim, você sabe quem eu sou? Eu sou professor titular da blá, 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 blá. Quem você acha que você é, menina? E ouvir um menina, eu ouço até hoje. Então, assim, é difícil. E aí, se você conversar com meu marido, ele vai te contar que a gente se conhece há muito tempo. Esse mês que vem, pra você ter uma ideia, eu tenho 38 anos. Eu conheci ele quando eu tinha 13. Mês que vem faz 25 anos que a gente tá junto. Então ele me conhece há bastante tempo. Ele fala, cara, é impressionante como você mudou ao longo do tempo. Como você era uma pessoa mais soft, mais doce, e foi se tornando um trator. Uma pessoa, assim, mais dura, mais intransigente, mais cobrança. E aí eu falo, a gente é um produto do meio. E muitas vezes eu tive que ser assim. Eu tive que aprender um pouco a ser assim para se impor. Porque se você é uma mulher jovem que é hoje numa carreira de liderança, num cargo de liderança, você ainda tem traços de, então vamos conversar, vamos conciliar. Cara, tem muito cara que passa em cima de você. Ele passa, te atropela. Não deveria ser assim. Mas Então, hoje eu consigo enxergar isso e também tento trazer hoje um pouco mais de soft skills, ser menos trator e um pouco mais conciliadora, entendendo que essa personalidade, essa característica que às vezes é um pouco até mais feminina, ela é importante na liderança. Mas eu sei que tem hora que eu tenho que bater o pé. E tem hora que eu tenho que falar mais alto, porque senão ninguém vai me ouvir. Então, é difícil, é muito difícil, mas eu acho que a gente tá indo no caminho certo.
Porque a gente hoje, poxa, tem uma equipe que tem ainda a maior parte de homens do que mulheres, e eu vejo esse pessoal que está chegando na carreira, pessoas um pouco mais jovens, e já tem uma cabeça diferente sobre isso. Eles conseguem enxergar uma liderança feminina como algo positivo. Coisas que as gerações acima não conseguem. Então, eu acho que vai ser uma transformação que vai levar muitos anos. Mas que eu sinto que ela tá vindo, assim. Que bom. A gente tá falando isso de um hospital no centro de São Paulo. Sim. Né? Imagina como é com outras profissões em outros locais do Brasil. Não tenho dúvida que pode ser pior. Então, realmente o seu relato é muito interessante. Parabéns aí pela determinação e por esse crescimento profissional, ainda que tenha havido essas dificuldades, né? Você soube lidar muito bem com isso. E é engraçado porque eu vejo hoje, eu ainda participo muito dessa parte de ensino, né? Eu recebo muito residente, a gente tem residência lá também, né? E eu vejo ainda muitas residentes mulheres olhando pra mim e falam, cara, como você consegue? Eu falo, cara, eu não faço nada demais. É que não tem muitos outras mulheres no mesmo cargo de liderança que eu pra elas se espelharem, entendeu? Então elas olham pra mim e falam, nossa, como você chegou aí? Eu não fiz nada demais, eu não fiz nada muito diferente, mas a gente tem que ter outras pessoas para poder se espelhar na liderança, para que essa molecada que tá vindo agora entenda que ela também pode estar lá. Sim, né? Concordo plenamente. Bom, vamos para o nosso último tópico. Eu queria conversar um pouquinho contigo aí, para a gente encerrar esse episódio, que está muito legal. Eu queria que a gente tivesse mais tempo. A gente falasse um pouquinho sobre o futuro da medicina intensiva, especialmente no meio particular. Né? Você comentou que tem essa concepção de que o médico intensivista ele vem só para dar plantão, né? Que ele se forma, ele dá 5 plantões por semana, 6 plantões por semana, se mata de trabalhar, quando essa não é bem uma realidade. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Realmente, assim, a carreira de terapia intensiva é uma carreira nova, né? Lógico, terapia intensiva é algo que já existe há muito tempo, mas era um ambiente que era dominado por múltiplas especialidades. Então, a residência de UTI, né, a especialização específica em terapia intensiva é algo novo no Brasil. E eu sou uma geração que não foi a primeira geração de terapia intensiva. A primeira geração de terapia intensiva, ela foi abridora de portas. Então, eu lembro que, assim, sei lá, sexta turma de UTI lá do HC, sétima turma, não sei exatamente. Assim, eu tava lá no começo, mas não exatamente no comecinho. Eu lembro que antes, meus colegas que tinham se formado, eles já eram diaristas de algum lugar, já saía com emprego garantidíssimo, num cargo já mais de liderança. E era algo óbvio que ele ia escolher onde ele queria trabalhar, porque não tinha profissionais com uma formação específica. Então, o mercado era realmente muito aquecido para isso. Na minha época, já não era tão assim. Logo depois, já virou algo mais complicado, porque hoje, pelo menos em São Paulo, né? Eu tô falando do mercado de São Paulo, óbvio. Hoje a gente já tem a maior parte dos grandes hospitais com diaristas residentes que fizeram residência em terapia intensiva. Mas a gente ainda... Então, essa primeira parte aí, ela é a parte desbravadora, né? De que, olha, existe um profissional que estudou só isso. E eu acho que agora a gente vem numa geração que é uma geração de consolidar a nossa especialidade. Porque você pega, principalmente, as gerações à nossa frente, né? De pessoas mais velhas, mais antigas, elas ainda têm a concepção da UTI como... não uma especialidade, sim um ambiente onde todo mundo atua. E é claro, é super bem-vindo. As outras especialidades dentro da terapia intensiva, ela é super bem-vinda, mas a gente tem alguém que é o centralizador do cuidado. E que ele é o especialista que tem que decidir, em especial quando você está falando sobre suporte artificial de vida. Então, me parece muito louco ter que discutir coisas específicas do nosso cenário, do suporte artificial de vida, em especial, indicação e condução, com outras especialidades que talvez não é exatamente a formação deles. Eles não entendem que o rim tem interação com o pulmão, que tem interação com o coração, enfim. Então, talvez algumas medidas, elas podem ser benéficas para isso e piores para aquela. Então, conseguir fazer esse gerenciamento do cuidado do paciente, visando o que é melhor para ele, sem entrar em conflito com as outras especialidades, ainda é um grande desafio. Em São Paulo. Eu imagino como deve ser no resto do país.
É muito difícil você ver um especialista que entra dentro da UTI e enxerga você como alguém centralizador do cuidado. Muitos deles, alguns lugares eu conheço, eles enxergam um pouco você como garçom, né? Do tipo, ó, faz isso, faz aquilo, quero tal coisa. E não, a gente tá lá compartilhando o cuidado desse paciente, né? A gente tá compartilhando as decisões e as responsabilidades. Então, todo mundo tem que se juntar e atuar, em especial cada um no seu quadrado. E aí eu acho que a pandemia veio para dar uma catalisada nisso tudo, porque principalmente no começo, lá no comecinho da pandemia, ninguém queria entrar na UTI, era só a gente que dava a cara, né? E a gente viu, talvez, um pouco da importância de ter profissionais especializados nisso. Principalmente cargos mais executivos de hospital, eles entendem que tem que ter um intensivista, que ele tem que coordenar o cuidado do doente, porque ele é o cara que está ligado não só no cuidado desse paciente específico, mas dos indicadores da UTI, né? Falando, por exemplo, sobre olhar para antibiótico, entender flora do hospital e por aí vai. Eu acho que talvez um futuro interessante que a gente consiga ver dentro da UTI tem a ver também, acho que primeiro com esse fortalecimento da nossa especialidade, ser enxergado como um especialista, né? Isso dentro da atuação do próprio hospital. E em segundo lugar, talvez algumas atuações fora do hospital onde você trabalha, mas em ambientes que esse profissional seja muito necessário. Então, hoje, por exemplo, a gente abriu uma empresa entre os colegas aí que trabalham comigo, que a gente faz um mercado de segunda opinião e de concierge, por exemplo. Então, hoje, às vezes, isso aconteceu meio que por acaso, porque eu via que, principalmente na pandemia, as pessoas precisavam de ajuda e não sabiam a quem recorrer. Aí, tem um doente super grave, vou chamar um pneumo pra ver. Tá, mas o cara tá com disfunção de múltiplos órgãos, e as outras coisas, quem vai ver, né? Então, esse mercado da segunda opinião ficou um pouco mais aquecido e a gente começou a entender que isso pode ser um futuro, né? Uma outra coisa que o intensivista pode fazer, de poder ajudar, auxiliar. Você tá com um paciente, um familiar seu super grave, internado lá numa UTI distante, você tem alguém que pode avaliar em loco, ajudar na condução, indicar transferência para hubs específicos, coisas do gênero. E fazer essa ajuda também do que fazer. Porque você vê uma pessoa que tá super grave e, às vezes, sei lá, tá numa viagem, por exemplo, e se acidentou no interior de não sei aonde. Como você consegue tirar essa pessoa de lá e trazer para um hospital da sua confiança, privado ou público, que seja? Como fazer todos esses trâmites? Ninguém está acostumado, ninguém sabe qual é o caminho das pedras. Então, ter um serviço que possa te ajudar a fazer tudo isso de ponta a ponta, desde o atendimento local, entender a gravidade, ver o que vai precisar de suporte, achar qual que é o melhor hub específico, contratar transporte, levar. Tudo isso a gente enxerga como um mercado que ainda tem muito para crescer. Então, a gente já fez alguns serviços assim, ainda é muito boca a boca, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode fortalecer no futuro, porque as pessoas ficam perdidas. E você conhece como que é profissional de transporte Sim. aéreo ou ambulância que seja. É o cara, às vezes, menos qualificado que tem. E aí, você vai pegar um cara super grave que tá no interior de não sei aonde, que vai para uma capital e vai dar na mão de um cara que não sabe nada de medicina. Tem que ter alguém super especializado para isso, né? Então, acho que é isso. E essa empresa que vocês criaram, ela é a primeira do mercado? Vocês fazem alguma outra? Olha, assim, de segunda opinião, tem alguma outra coisa. Essa parte de concierge eu nunca vi alguém fazendo. Ela chama... Como chama? Ela chama Care UTI. Care de cuidado em inglês. De cuidado em inglês, exato. C-A-R-E. Legal. Bom, vamos ver como vão ser os próximos capítulos aí, os próximos anos, mas acho que é um bom rumo aí para a medicina intensiva tomar, né? A gente realmente, eu também sou intensivista, a gente realmente se afirmar como uma especialidade através desse caminho. Sim. Perfeito. Lívia, quer falar alguma outra coisa? Acho que não, eu quero só agradecer aí o convite, foi muito legal estar aqui. É sempre bom te rever, né? A gente trabalhou um tempo junto, você tá distante agora, então é bom te rever. E poder aí mostrar um pouco sobre o que é ser intensivista, das escolhas, das facilidades e dificuldades aí da vida. Obrigada. Perfeito, viu? A gente que agradece a sua presença. Eu vou dar uns recados finais aí para os nossos ouvintes, tá? Bom, pessoal, então só lembrando que esse podcast é uma parceria com o pessoal da Medway. Lembrar vocês aí para seguirem nossas redes sociais, seguirem o Instagram do Papo de Clínica no @Papo de Clínica.
entrarem também no nosso grupo de Telegram, que atualmente é o maior grupo de discussão de casos clínicos do Brasil. E lembrar que a Medway ela oferece alguns cursos aí para quem está pensando em entrar na residência médica. Então, alguns cursos que estão com as inscrições abertas agora. O Intensivo São Paulo, com direcionamento total em São Paulo, que é justamente a especialidade da Medway. O Intensivo Enare, para quem vai querer prestar a prova esse ano e saber o que mais cai. A gente vai abrir também aí um curso especial, um super intensivo aí para quem é R3 de Clínica Médica, Revisa Outubro, para aquela pessoa que está bem sobrecarregada na residência e quer prestar e quer estudar nesses últimos 2 meses e prestar agora a residência para já passar no R3. E os links para todos esses cursos, eles estão na descrição aqui do episódio e também vão estar nas nossas redes sociais. É isso, pessoal. Então, lembrando que todas as terças a gente tem um episódio novo. Até a próxima terça. Valeu, um abraço.